Pessoal, boa noite. Digo inicialmente que vocês serão abençoados por estar aqui na segunda-feira de carnaval. Quando saiu o meu concurso, eu estudei a semana do carnaval todinha, agora trancada em casa, que o meu cursinho na época não abriu, não. E eu fui recompensada, né, no ano de 2009. No ano de 2008, já estou querendo ficar mais nova, 2008, a prova foi em 2008. No carnaval de 2009, eu liberei o que pude, né? Meu curso começou, foi mais ou menos assim, o carnaval ficou por essa data, meu curso começou dia 28, que era uma quinta-feira, depois do carnaval. Todo mundo, quem curtiu o carnaval se apresentou debilitado na semana zero. Mas, assim, vocês estão fazendo a parte de vocês, e eu tenho certeza que Deus está vendo isso. E lá na frente, cada esforço que a gente faz, a gente é recompensado. Tenho certeza, nada é em vão. Tudo no tempo dele. Vamos lá, eu lembro que na nossa última aula, a gente pincelou aí a lei penal no tempo e no espaço. Por isso, vou trazer aqui para refrescar a memória. Para quem já viu esse assunto pela milésima vez, né? Vamos revisar. Mas é um assunto bom e também potencial aí, questão de prova, né? A lei penal no tempo. Trazemos aí o Código Penal no artigo 2º, né? Que ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Então, a gente já inicia no artigo 2º trazendo o conceito de abolício crimes. O crime existia, o fato típico existia, e depois uma lei, né, revogou aquele tipo penal. Revogando aquele tipo penal, aquela conduta deixa de ser considerado crime, cessando até a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Mesmo aquele que esteja cumprindo a pena, já tenha findado o processo, aquela pessoa vai ser solta, como se aquele crime nunca tivesse existido. Recentemente, no ano 2004, houve a abolição do crime de adultério. Ele deixou de existir no Código Penal. Se houvesse uma alma respondendo por esse crime, ou se tivesse em fase de inquérito, de processo, execução da pena, ia findar todos os efeitos ali penais, né? Mesmo havendo trânsito em julgado, mesmo havendo o cumprimento já da pena. O parágrafo único é o que a gente chama de retroatividade benéfica. A lei penal vai retroagir para beneficiar o réu. Em via de regra, a lei penal ela é irretroativa. Isso o quê? A lei vai ser aplicada, a lei que tiver em vigor no momento, né? Mas, se a nova lei for benéfica, ela vai ter efeitos para o passado, né? Mesmo um fato já consumado. Quando a gente fala de retroatividade, a gente lembra a lei sendo aplicada a fatos já consumados, a fatos anteriores. A gente tem o que a gente chama de extraatividade da lei penal. Aí ela pode ser retroativa, vai ser aplicado para fatos passados, e ultrativas. Aquela lei antiga vai ser aplicada lá na frente, que é o caso da lei excepcional e temporária, perfeito. Então, a gente tem que entender essas duas situações. E a lei só vai retroagir para beneficiar, jamais para prejudicar o réu. Tranquilo? E importantíssimo, né? E essa retroatividade vai ser aplicada ainda que haja o trânsito em julgado. O trânsito em julgado, eu trouxe na aula passada,
é aquela sentença que não tem como mais modificar, não tem mais recursos, não tem mais instância para subir, né? É quando finaliza o processo e há aquela sentença definitiva. O que foi falado aí, né? A lei excepcional e a lei temporária. Aqui no material de vocês, acho que eu trouxe, bem distinguindo aí o que é uma lei temporária e o que é uma lei excepcional, né? Então, primeira característica que a gente percebe dessa lei excepcional ou temporária é que elas são ultrativas, né? Que vai ser aplicado a fatos acontecidos durante a vigência daquela lei, mesmo que ela já tenha sido revogada. Porque uma lei, ela pode ser excepcional ou temporária. A lei temporária, eu digo que ela já nasce com prazo de validade, né? Porque ela tem início e ela tem término, né? A lei temporária, ela tem prazo para ser aplicada. O exemplo que eu trouxe aí no material de vocês foi a lei da Copa, que ela só vigorou na situação que houve aqueles jogos aqui em 2014 no Brasil. Proibir a comercialização de bebidas dentro de estádios, entre outras condutas. Então, aquela lei teve prazo de validade. E está aqui, né? Até o dia 31 de dezembro de 2014. Então, aos fatos cometidos durante a vigência dessa lei, aquela lei da Copa vai ser aplicada, mesmo que o processo pela morosidade da justiça venha a ser julgado hoje, venha ter uma sentença hoje. Qual é a lei aplicada ao fato? A lei que vigorava no momento, da lei temporária. Terminou o prazo dela, né? Ela é autorrevogável, ela não precisa de outra lei para que derrube. Uma lei tem uma vigência. A lei existe para vigorar, prazo indeterminado. Mas a lei excepcional e a temporária, ela só vai vigorar enquanto houver a necessidade. A temporária vai ter data definida. Já a excepcional é um caso excepcional. Exemplo, o tempo do Covid. Tinha como prever o final do Covid? Não tinha. Então, enquanto perdurasse o estado de pandemia, aquela lei iria ser aplicada. Pode ser numa situação de seca, de enchente, de grande comoção nacional, pode vir uma lei excepcional. Já a temporária, não. Ela vem com data, com prazo, para vigorar certinho. Tem data de início e término. E já uma lei, em sentido estrito, né, ela vem para vigorar por prazo indeterminado. Ela só perde a validade, só perde a eficácia se vier outra lei e revogá-la. O crime de adultério, como eu disse, dei o exemplo, não é um caso de lei excepcional ou temporária, mas para dar um exemplo do tempo, né, da lei. Para tirar o crime de adultério do Código Penal, foi necessário o quê? Outra lei dizendo o artigo tanto está revogado. Então, uma lei para ser revogada precisa de outra, né, para tirá-la do mundo jurídico. Já a lei excepcional e temporária, não. Ela vai vigorar enquanto persistir aquela situação ou enquanto o prazo ela tiver. Tranquilo? Diferença entre excepcional e temporária? Então, outra característica, autorrevogável e ultrativa, que eu já falei, né? Por quê? Embora decorrido o período de sua duração e cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Então, essa lei lá atrás, ela vai ser aplicada, pode ser aplicada lá no futuro, para frente. Tempo do crime, importantíssimo. O tempo do crime, aí no artigo 4º, né, fala-se que o crime, considera o crime praticado no momento da ação ou da omissão. A isso a gente dá o nome de teoria da ação ou teoria da atividade.
Tá até um T aqui, que eu não sei se está pegando aí na câmera. Então, na lei penal do tempo, a gente usa a teoria da ação. Por quê? Considera o crime praticado no momento da ação ou da omissão. Isso é importante para quê? Para definir um lapso temporal em que momento aquele crime ocorreu. Vou dar um exemplo. Eu disparo uma arma contra uma pessoa e aquela pessoa não morre naquele momento. Aqui no meio da Praça de Guarabira. Ela é socorrida pelo SAMU e levada para João Pessoa. Morre lá no Hospital de Trauma em João Pessoa, às 9 horas da noite. Mas no momento que eu disparei contra ela, era 6 horas da noite. Então, para fins de lei penal no tempo, o crime considera praticado no momento da ação da omissão. No momento em que eu atentei contra a vida daquela pessoa, aquele crime foi considerado praticado, para fins do tempo do crime. Por isso que a gente fala a teoria da atividade. Então, eu posso dizer que o crime foi praticado às 6 horas da noite, embora ele tenha morrido em outro local, né? E lá morreu no outro dia, vamos assim dizer. Mas o crime considera-se praticado no momento da ação ou da omissão. No momento que eu disparo, no momento que eu subtraio o bem. Então, para o tempo do crime, vale a teoria da atividade. Aqui ainda falo, né, para a gente falar de ubiquidade e falar de lei penal no espaço também, jamais, aqui para fins penais, utiliza-se a teoria do resultado. Ou a gente usa a teoria da atividade, falando de direito penal, ou a gente usa a teoria da atividade no tempo de crime, ou a gente usa a teoria da ubiquidade. Deixa eu apagar aqui. A teoria da atividade mais a teoria do resultado, quando o resultado acontece, né? A gente diz que é igual à teoria da ubiquidade. Quando a gente considera tanta ação ou omissão, quanto a gente considera onde deveria se concretizar o resultado, ou onde se concretizou o resultado, a gente utiliza a teoria da ubiquidade, quando a gente considera todos os dois. É o que acontece com a lei penal no espaço. Adota ou um ou outro. Esse mesmo exemplo que eu dei, né? Que aconteceu em Guarabira e depois morreu lá em João Pessoa. Pode se considerar para ser processado tanto por aqui, por Guarabira, tanto lá por João Pessoa. Porque a teoria da ubiquidade tanto considera o momento da ação, o da omissão, ou onde aconteceu o resultado. Tranquilo? O lugar considera todos os dois. Já o tempo do crime só considera a ação e a omissão. Beleza? A gente tem até um bizuzinho, né? Luta. Quando pensar em lei penal no tempo e no espaço, a gente lembra lugar, ubiquidade, tempo, atividade. Então, quando tiver questão falando de lei penal no tempo, você já escreve luta. Eu garanto que isso salva a questão, porque já me salvou. Então, lei penal no espaço, né? No lugar, a gente usa luta, LU. E lei penal no tempo, a gente usa tá, né? Lei penal no tempo, teoria da ação ou da atividade. Tranquilo? Aqui eu trouxe outro quadrinho aqui no final para vocês, no material, onde eu tirei de uma questão da IBFC, da PM da Bahia. Quando fala
Deixa eu ver. Aqui, ó, na segunda página aqui. Novácio legis incriminadora, novácio legis impégios e novácio legis imélios. É só uma denominação que eu achei interessante trazer para vocês, que foi uma questão que eu tirei lá da PM da Bahia. Quando a gente fala novácio legis incriminadora, abolício crimes a gente já falou que é o artigo 2º, né, da lei penal, quando o fato deixa de existir. Novácio legis incriminadora é uma lei nova incriminadora. Antes, aquele fato não era tido como crime. É um crime que surge e a partir de então, ele é tipificado no Código Penal. A exemplo recente que eu vejo na minha mente, o crime de stalker. Ele não existia, né, de perseguição. Ele foi inserido recentemente no Código Penal. Então, foi uma nova lei incriminadora. Até então, na sociedade, não existia esse tipo de crime. E passou a ser crime, né? Logo, ele não pode retroagir. Porque se retroagir, ele prejudica a situação, né? Se até então não era considerado crime e aquele fato, a partir de então, considera como crime, só vai valer dali para frente, para os atos cometidos para o futuro. Novácio legis impédios, né? Então, é uma nova lei que, pela denominação aí, prejudica o réu. Também não vai retroagir, porque se ela prejudica o réu, não pode voltar a ser aplicado aos fatos passados. Entenda, né, que tanto uma novácio legis, ela prejudica a situação do réu, quanto uma novácio legis mais mais severa, que venha a ser mais, que modifica, né, que prejudica o réu. Vou dar um exemplo. Determinado crime era punido com uma pena de 1 a 4 anos. Na nova lei, essa conduta é punida com 2 a 8 anos. Essa nova lei prejudicou a situação do réu. Por quê? Aumentou a pena. Então, ela não pode ser aplicada aos fatos já consumados, aos fatos passados. Vou dar um exemplo aqui. E, por último, para terminar o quadrinho aí, é a novácio legis imélios. É uma nova lei que beneficia o réu. Se beneficia, a gente já sabe que ela retroage. Tranquilo? Dá um exemplozinho aqui para vocês entenderem. Então, eu tenho a primeira lei. Essa lei tipifica uma conduta. Entendam, só vai ser aplicada do dia que essa lei for sancionada para frente. Essa lei não é aplicada jamais para trás. Então, a gente diz que é uma lei irretroativa. Ela prejudica. Antes, aquela conduta era normal, todo mundo praticava. Depois, passou a ser crime. Então, ela não vai ser aplicada para trás. Aí vem, depois da lei A, entra a lei B. E essa lei B aumenta a pena. Essa lei vai retroagir? Por quê? Prejudica. Se aumenta a pena de alguma forma, vai prejudicar a situação do réu. Então, essa lei não é aplicada. Aí eu vejo uma lei C. Essa lei revoga, tira do ordenamento aquela conduta tida como crime.
ela vai retroagir? Por quê? Ela beneficia o réu. Tranquilo? Sempre que beneficiar o réu, ela volta. Mas quando ela não beneficia, continua aquela lei aqui, ó, sendo aplicada. Quando eu digo que essa lei é aplicada lá na frente, eu digo que ela é o quê? Ultrativa. Perfeito. Entenderam como é a jogada? Porque ela permanece produzindo seus efeitos. Isso acontece mais do que a gente imagina. Vai parar no STF para saber qual a lei que é para ser aplicada. Graças a Deus, os exemplos da gente é bem simples. Isso aí é o que eu acabei para falar para vocês, né? Que podem gerar conflitos, né? Várias leis podem ser, estar gerando efeitos no momento ali da conduta. Então, a gente já falou do abolício crimes, é quando o crime não existe mais no ordenamento jurídico. A novatio legis incriminadora, uma nova lei incriminadora, foi até o primeiro exemplo que eu disse aqui, ela não vai retroagir, ela é irretroativa. Lembrem-se sempre que a regra é a irretroatividade da lei penal. Tempo rege ato. O momento que vai ser aplicada a lei é aquela lei do momento. Ela só vai retroagir para beneficiar. É a única exceção. Essa lei que retroage para beneficiar é uma exceção. Novatio legis impégios, uma nova lei que prejudica, mais severa. Novatio legis imélius é a mais fácil, uma lei nova mais benéfica, a gente sabe que vai retroagir. Tranquilo? Agora, a gente vai começar um assunto mais amplo, que é a lei penal no espaço. Vem também a questão da territorialidade e extraterritorialidade. Então, aqui a gente já falou que considera-se, né, praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produzia ou deveria produzir o resultado. Então, aqui na lei penal do espaço, a gente usa a teoria do quê? Falem, filem e falem. Ubiquidade. Perfeito. E na lei penal no tempo, teoria da ação ou da atividade. Bom que eu peguei o controle e estou passando aí. Então, isso aí é um mnemônico, né? Mais uma vez, trazer para vocês, né? Luta, né? Trouxe ali uma imagem do Street Fighter. Alguém pegou esse tempo? Lugar, ubiquidade. Tempo, ação. Assim, a gente derruba aí um bocado de questão. Até rimou. Dentro da lei penal no espaço, né? A gente vem trazer para vocês o que é territorialidade, né? Então, a lei brasileira vai ser aplicada no território nacional. Quando a gente aplica a lei brasileira no território nacional, a gente chama isso de territorialidade. Quando a gente aplica a lei brasileira fora do território nacional, aí que a gente chama de extraterritorialidade. Tranquilo? Aqui é o conceito de território, né? A gente tem o sentido jurídico, o sentido material e o que nos interessa aqui, o território por extensão. Então, por muitas vezes a gente vai pensar que está se aplicando o princípio da extraterritorialidade quando se aplica a lei brasileira no navio da Marinha lá nos Estados Unidos. Mas não aplicou a lei brasileira lá? Não, por quê? Os navios, né, as embarcações públicas são consideradas extensão do território nacional. Se é uma extensão do território nacional, a lei brasileira está sendo aplicada no próprio território. Então, é o princípio da territorialidade. Extraterritorialidade é só quando a lei brasileira é aplicada fora do território nacional. Então, quem são o território aí por extensão? Embarcações aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo que quer, assim, aonde quer que se encontre. Aonde quer que se encontre essas embarcações públicas ou a serviço do governo brasileiro,
vai ser considerado extensão do território nacional. As aeronaves e embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se acham no espaço aéreo correspondente ou em alto mar, né? Espaço aéreo correspondente é aqui, né? É o céu, né? Aqui em cima do nosso território, lá do mapa geográfico. Ou em alto mar. Alto mar é terra de ninguém. Portanto, vai ser aplicada a lei ali do navio ali que tiver a nacionalidade. Extensão do território nacional. Artigo 5º, parágrafo 1º e 2º. Mais uma vez, né? Vai ser considerada aí território nacional por extensão as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, aonde quer que se encontre. Pode estar lá no outro lado do mundo, mas vai ser aplicada a lei brasileira. O princípio que vai vigorar é o da territorialidade, porque é considerada extensão do território nacional. Bem como as aeronaves e embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem respectivamente no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Também é aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras, de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso do território nacional ou em voo espaço aéreo correspondente, ou estas em porto ou mar territorial do Brasil. Ou seja, uma embarcação lá no porto do Recife, Porto Suape. Ela veio lá da França, mas ancorou lá no porto de Recife. Então, vai ser aplicada a lei brasileira, porque se acha, né, em porto ou mar territorial do Brasil. Adentrou o território brasileiro. É uma embarcação privada, estrangeira, mas que vai ser aplicada a lei brasileira, porque entrou no território brasileiro. Tranquilo? No caso, mesmo que seja, vamos dizer, o navio seja da Rússia, só tem russo no... É do governo ou privada? Do governo. Ah, então vai ser aplicada a lei russa, se for do governo a serviço de lá, pelo princípio da reciprocidade. Assim como é aplicada a lei brasileira no território por extensão, quando é uma embarcação pública ou a serviço do governo brasileiro. Entendeu? Eu estou falando de embarcações privadas, como é esses navios que saem aí, cruzeiro, né, transatlântico, que saem aí. Estou falando de embarcações privadas. Tranquilo? Isso. E se estiver lá fora e for um brasileiro que matar um americano? Em que local? Lá no embarcação o quê? A embarcação é privada brasileira, está nos Estados Unidos. Está lá no porto lá. Aí eu pego os brasileiros e mato o americano. Vai depender de uma circunstância, porque isso aí já é extraterritorialidade. Foi em território estrangeiro. Então, vai depender se o crime é punido lá também, se já foi apurado lá, se essa pessoa que praticou o crime ingressou no território brasileiro. Entendeu? Isso aí já é o extraterritorialidade. É a lei brasileira aplicada lá fora. Entendeu? Tranquilo? Assim a gente vai avançando. Mas foi boa a sua pergunta. Só está adiantando o assunto que a gente já entra. Então, adiantando, né? Finalizando a gente falando de territorialidade, né? Então, vigora aqui o que a gente chama de territorialidade. Deixa eu ver se eu coloquei aqui para vocês. Aqui no Brasil, a gente diz que é a territorialidade mitigada, né? Por quê? A lei penal aplica-se aqui no crime cometido no território nacional, mas, excepcionalmente, a lei estrangeira também é aplicável aos delitos cometidos total parcialmente em território nacional. Vou dar um exemplo. Um cônsul, né, a serviço de outro país, pratica um crime aqui. Então, ele tem a possibilidade de ser aplicada as regras, as leis do seu país de origem.
Por isso que essa territorialidade não é absoluta, porque o Brasil assina tratados, convenções que permitem que o cônsul de outro país estrangeiro, né, um diplomata, na verdade, um diplomata, seja aplicado ao diplomata essas regras do país de origem. Tranquilo? Por isso que ela não é absoluta, é chamada de territorialidade mitigada. Finalizando a territorialidade, que eu quero que vocês fixem bem o quê? O conceito de territorialidade. Aplicar a lei brasileira no território nacional. E as hipóteses de extensão do território nacional, que é o caso aí dos navios e embarcações de natureza pública, onde quer que se encontrem. É considerado extensão do território nacional. É aí que as bancas gostam de fazer confusão. Tranquilo? E na extraterritorialidade, que é a possibilidade de aplicação da lei penal lá fora, um crime cometido lá fora do país, né? Então, ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Então, independente de qualquer situação, esse crime vai ser apurado aqui no Brasil. Quais são as hipóteses? Por isso que é chamada extraterritorialidade incondicionada. Contra a vida ou liberdade do presidente da República. Reparem, é vida ou liberdade. Já peguei questão que dizia contra a vida e o patrimônio do presidente da República. Isso aí é letra de lei. Contra a vida ou a liberdade do presidente da República. E a única autoridade aqui que a gente vê é presidente da República, né? Se tivesse aí presidente do STF, né? Aí não era hipótese de incondicionada não, né? É condicionada a alguns fatores. Contra o patrimônio ou a fé pública da União, Distrito Federal, de Estado, território, município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. Se for um órgão aí instituído pelo poder público e for em detrimento do patrimônio e a fé pública, esse crime também vai ser apurado. Havendo uma hipótese da agência do Banco do Brasil lá fora, lá nos Estados Unidos, esse crime, se foi contra o patrimônio do Banco do Brasil, vai ser apurado aqui. Por quê? É uma empresa, uma sociedade de economia mista. Isso aí é mais questão de administrativo, né? Contra a Caixa Econômica, uma agência da Caixa Econômica lá fora. É uma empresa pública. Contra os Correios, foi cometido lá fora. Também uma empresa pública. Então, contra o governo federal, o governo estadual, contra o município, foi cometido lá fora, esse crime vai ser apurado segundo as leis brasileiras. O direito penal que vai ser aplicado, a lei penal que vai ser aplicada é a lei brasileira, mesmo que seja cometido lá fora, lá no estrangeiro. Outra hipótese, contra a administração pública por quem está ao seu serviço. Não basta ser contra o patrimônio e a fé pública, mas se for contra a administração pública, vai ser aplicada a lei brasileira. E o crime de genocídio, que é um crime contra a humanidade, que é a extinção aí de populações, né? Um crime gravíssimo, né? Se enquadrar dessa hipótese de genocídio, quando a gente for brasileiro ou domiciliado no Brasil, ou morar aqui no Brasil, né? Ter residência fixa aqui no Brasil. Aí vai ser apurada segundo a lei brasileira, mesmo que cometido no estrangeiro. A observação maior é que o agente é punido, segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Mesmo que tenha tido todo o processo lá fora, no outro país que ele cometeu o crime, ele também vai ser processado, né? E possivelmente punido, segundo a lei brasileira. Então, o bizu que eu dou para vocês, decorem essa parte aqui de extraterritorialidade incondicionada, porque eu só tenho essas hipóteses. Quando eu falar em extraterritorialidade condicionada, já tem mais hipóteses, já é mais amplo. Então, se não enquadrar dentro dessas hipóteses aqui, é uma hipótese de extraterritorialidade condicionada. Incondicionada, independente de qualquer condição. Condicionada, eu tenho uma cerca de condições a que ela se submete. Então,
extraterritorialidade condicionada, a possibilidade da lei brasileira ser aplicada a crimes cometidos no estrangeiro. Mas eu não estou falando mais de incondicionada, eu estou falando condicionada. Ela está sujeita a uma série de condições, né? Então, ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. Tratado ou convenção são documentos, né, que o Brasil assume com outros países. Sim, um acordo lá internacional, ele se sujeitou a punir o tráfico de drogas, então fica sujeito à lei brasileira. Mas não basta isso, tem que ter as outras condições. Praticadas por brasileiro, né? Se um brasileiro, a sua hipótese aí, né, praticar um crime lá no estrangeiro, ela vai se enquadrar aqui na hipótese de extraterritorialidade condicionada. Praticadas em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro, e aí vai o detalhe, e lá não seja julgada. Qual é a diferença para extraterritorialidade incondicionada? Porque mesmo que seja processado, punido lá, aqui no Brasil vai ser processado, segundo a lei brasileira, novamente. Aqui não. Se foi processado lá, então aqui não vai ser processado novamente. Essa aí é uma grande diferença entre extraterritorialidade incondicionada e condicionada. Pegou essa sutileza? A aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. Não basta entrar aqui nessas hipóteses. Ela depende do concurso, então exige todas essas condições. Quais são? Primeiramente, entrar o território, né, entrar o agente no território nacional, ele praticar o crime e voltar para o Brasil. Essa possibilidade. Além disso, ser o fato punível também no país que foi praticado. Ele cometeu crime de tráfico de entorpecente num local que era permitido a comercialização de certos tipos de drogas, lá na Holanda. Então, lá na Holanda não era um fato punível. Aqui no Brasil é, mas lá na Holanda não era. Estou dando um exemplo. Está o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. Mais à frente eu vou falar para vocês que são pouquíssimos o crime, né, as hipóteses que o Brasil autoriza a extradição. Extradição é devolver, dizer assim, toma que é teu, né? Devolver o nacional. Não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena. Então, se ele foi julgado segundo a lei lá dos Estados Unidos, então aqui no Brasil não tem o que ele ser processado. Mas se fosse naquelas hipóteses, independente, né, de ter sido absolvido ou condenado no estrangeiro, se foi nessas hipóteses aqui, desses crimes, ele vai ser processado segundo a lei brasileira. Não ter sido agente perdoado no estrangeiro ou por outro motivo não está extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Ainda vai se analisar a nossa lei aqui e a nossa lei do estrangeiro lá. Qual é a mais favorável para o agente? Lembra qual princípio é esse? Que sempre vai beneficiar o réu, né? Sempre que se beneficia o réu, a gente vai ter um pezinho aí nessa questão do direito penal, né? Na dúvida, né, pro réu. Na dúvida, sempre beneficia o réu. É um princípio mais ligado ao Código de Processo Penal, mas que a gente também pode trazer para aqui, fazer uma ligação. Então, né, no artigo 5º, lá na Constituição Federal, diz que é vedada, né, a extradição de um brasileiro nato ou naturalizado. Nato é porque nasceu aqui, naturalizado é porque depois adquiriu a nacionalidade brasileira, né? Então, há uma exceção, né, do caso de brasileiros naturalizados, né? Se a acusação do crime comum e foi cometido antes do processo de naturalização. Então, essa extradição, né, vai poder ser aplicada. A exceção também se estende no caso de envolvimento comprovado no tráfico de drogas e afins, né? Se esse estrangeiro aí foi envolvido no tráfico de drogas, né?
E também a vedada extradição do brasileiro por crime político ou de opinião. Em via de regra, o que é que eu tenho que assimilar? Que a extradição, ela é vedada. A única exceção são nessas duas hipóteses aqui. Ou cometendo o crime, né, de tráfico de drogas e afins, ou se ele responde por um crime comum antes do processo de naturalização. E é vedada a extradição de estrangeiros por crime político ou de opinião. Então, via de regra, o brasileiro nato ou naturalizado, ele não pode ser extraditado. Ah, qual a diferença de extradição e deportação? Já ouvi falar que fulano foi deportado. Na extradição, supõe um processo, um procedimento penal. Supõe a existência de um crime. Já na deportação, não, né? Pode ser por vários motivos, né? Aqui é só um esquemazinho para vocês assimilar. Eu vou compartilhar esse material com vocês. As hipóteses, né, de extraterritorialidade incondicionada. O bizu que eu dou para vocês aqui, memorizem essa aqui, se possível. Essa aqui não, porque se não tiver dentro da hipótese